Oiê, tudo bem com vocês? Na semana passada eu apresentei a vocês Esther e mais especificamente os seus cuidados de beleza até ser escolhida pelo rei Assuero para ocupar o lugar da rainha Vasti. A história de Esther ganha destaque quando a rainha Vasti se recusa a mostrar a sua beleza durante um banquete do rei Assuero. Hoje quero te convidar para acompanhar comigo a continuidade desta inspiradora história de coragem, obediência e propósito. Ela está no livro de Esther, capítulos de 3 a 10. Assim que Esther foi escolhida para se tornar rainha, o rei Assuero, também conhecido como Xerxes, deu um grande banquete. Mordecai, o primo que a criou, adquiriu um cargo oficial dentro da corte do rei. Depois disso, o rei Assuero colocou um homem chamado Amã em um cargo acima de todos os príncipes e, em sinal de respeito, ordenou que todos se curvassem perante ele. Todos os servos se curvavam, exceto Mordecai, porque era judeu. Quando isso chegou ao seu conhecimento, Amã ficou furioso, ao que intentou em seu coração exterminar todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, em um único dia. Com a autoridade que o rei Assuero lhe tinha dado, a decisão foi escrita em cartas, as quais foram enviadas a todas as províncias do reino. Isto está em Esther, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Quando Mordecai soube disso, rasgou suas roupas em sinal de tristeza e andava gritando e chorando. A rainha Esther não tinha acesso ao mundo fora do palácio e, portanto, tudo o que sabia ou tinha que falar era por intermédio de seus servos. Ao saber da situação de Mordecai, a rainha Esther, muito aflita, mandou roupas novas para ele, porém não aceitou. Então Esther pediu para o seu eunuco saber o porquê de não aceitar o seu presente. Mordecai contou ao eunuco sobre o aniquilamento dos judeus e deu a cópia do decreto a ser levado para Esther, junto com o seu pedido para que ela implorasse misericórdia e intercedesse ao rei a favor de seu povo. Tomando conhecimento sobre a mensagem de Mordecai e o decreto, Esther respondeu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Isso está em Esther, capítulo 4, versículo 11. Ao saber disso, Mordecai respondeu: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Isso está em Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Dizendo estas palavras, Mordecai fez Esther refletir sobre o propósito de estar ali. Então Esther pede para que ele e todo o seu povo jejuasse por 3 dias para que pudesse chegar com sua petição ao rei sob oração. Esther consegue chegar na presença do rei Assuero e o convida para um banquete. O rei Assuero atende ao seu pedido e comparece ao banquete com Amã. Esther os convidam para um outro banquete no dia seguinte. Novamente eles compareceram e foi nesta ocasião que Esther revela sua linhagem e faz a petição em favor de sua vida e de seu povo, porque tiveram o decreto de morte. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Isso está registrado em Esther, capítulo 7,
versículos de 4 a 6. O rei Assuero decretou morte a Amã e, consequentemente, vida ao povo judeu. Mas será mesmo que quem decretou vida ao povo judeu foi o rei da Pérsia, Assuero? Em Daniel capítulo 2, versículo 21, diz que Deus é quem muda épocas e estações. Ele estabelece reis e os destrona. Deus usa quem Ele quer para que se cumpra os seus propósitos. E o propósito dele sempre foi de libertar e salvar o seu povo escolhido. A rainha Esther foi usada por Deus para cumprir os seus propósitos, intervindo em uma decisão que já tinha sido decretada. Hoje muito se fala em encontrar o seu propósito, não é mesmo? Com certeza você já deve ter sido questionada a respeito do seu. Mas melhor do que encontrar o seu propósito é se deixar ser usado por Deus para que Ele cumpra os propósitos dele através de você. Que tal poder viver isso? Deus abençoe. Tchau!